Shalom. A paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a introdução ao livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre o Gênesis, vamos dar um estudo panorâmico sobre o livro do Gênesis para que nós possamos começar a estudar fazer o nosso estudo da Torá, capítulo por capítulo, certo? Peço que, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, convide pessoas para entrar no nosso canal. Vamos ver se nós venhamos a ter 50 pessoas inscritas até dezembro, tá? Indique o canal para outras pessoas, para outros servos de Deus, outros servos do Senhor, para que nós possamos estudar um pouco mais a palavra, tá? E vamos então começar a fazer o nosso estudo. Lembrando que esses vídeos são vídeos sem corte, certo? Eu não corto, não edito. Tudo que eu falo são exclusivamente da aula, tá? Se vocês quiserem fazerem perguntas, né, pode fazer, certo? Pode perguntar que eu estarei pronto para responder as perguntas a vocês, certo? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, certo, da Torá. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que Gênesis não tinha esse nome, né? Não teve esse nome Gênesis. Ele só foi dado lá no início, quando foi traduzido a Bíblia hebraica, né? A Torá, quando foi traduzida lá na Septuaginta, lá no período do Império Egípcio, para ser mais exato, no período interbíblico, quando Ptolomeu, certo, que fazia parte, um dos 5 generais do governo, né, do Império grego, né, quando o Alexandre o Grande faleceu, o Império Grego ele dividiu em 5 províncias, e Ptolomeu, que fazia parte do Império Egípcio, né, fazia parte da província egípcia, da Alexandria egípcia, ele ficou responsável em organizar e administrar aquela parte da Palestina, aquela parte ali de Israel, da Síria. Então a Bíblia hebraica já estava perdendo força, então ela foi traduzida por aproximadamente 72 sábios, e esses 72 sábios pegou a Bíblia hebraica e traduziu do hebraico para o grego koiné. Então o nome que tinha na Torá era o nome Bereshit, como foi falado na aula passada. Quando ele foi traduzido para o grego, de Bereshit passou a se chamar Gênesis, certo? Ambos os dois, né? Quando eu falo ambos, claro, só pode ser os dois, significam origens. Bereshit significa no início ou em princípio, certo? E Gênesis, o nome Gênesis significa origem de todas as coisas. Então, só para deixar claro, né, só para recapitular, o nome do primeiro livro da Bíblia cristã, católica, passou a se chamar Gênesis, certo? E o livro da lei
que era antes Torá, passou a ser chamado Pentateuco. O que esse nome Pentateuco significa? Significa penta, que significa 5, teuchos, que significa rolos. Então passou a ser chamado 5 rolos. Ou seja, se você estudar o Pentateuco, você naturalmente você está estudando a Torá, certo? Só muda o nome. Torá, Pentateuco. É a mesma coisa de falar que o nome de Jesus, claro, é Jesus, e o nome dele é Yeshua. Jesus é o nome que nós conhecemos, certo? É o nome em latim, é o nome, vou usar esse termo romano, né? E Yeshua é o nome dele em hebraico. É basicamente isso que eu estou querendo trazer para que vocês possam entender. Então, se não ficou claro, depois vocês mandam perguntas e eu estarei pronto para responder. A autoria do Pentateuco ou da Torá, ou o livro da lei, também é reconhecido, o Pentateuco também é reconhecido no Antigo Testamento como o livro da lei. Todas as vezes que falam do livro da lei, fala-se da Torá e do Pentateuco, ou do Pentateuco, tá? Quem é o autor de Gênesis? Moisés. Se nós formos lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 46 e 47, confirma sendo Moisés o autor do livro da lei, o autor de Gênesis, o autor do Pentateuco. Lucas, o Evangelho de Lucas, certo? 16:31, capítulo 16, versículo 31, também confirma. O Evangelho de Lucas 24:44, capítulo 24, versículo 44, também confirma. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, também confirma. Então, a autoria no Novo Testamento é dada totalmente a Moisés. É a autoria mosaica, é dado a Moisés. A data da escrita, o Pentateuco, o livro do Gênesis, ele foi escrito aproximadamente 1445 a.C., certo? Provavelmente na primeira fase da caminhada pelo deserto do Sinai, certo? Existem algumas fontes históricas, tá? Algumas fontes teológicas e algumas fontes de historiadores que dizem que Moisés ele escreveu uma parte do Pentateuco e outra parte do Pentateuco ele pegou de outros escritos. Em base, se tratando do Gênesis, existe essa forma também, que falam que Moisés ele não escreveu inspirado por Deus. Existe essa teoria, tá, gente? Não é o que eu acredito, mas existe essa teoria que Moisés pegou esses escritos e de relatos de outros livros, certo? E colocou, trazendo para o livro do Gênesis. Lembrando que tem algumas pessoas que falam que tem um livro babilônico chamado A Epopeia de Gilgamesh, que fala que Gênesis é um plágio desse livro. Mas o que o judeu crê e o que eu
creio que Moisés recebeu os ensinamentos. Lembra que Moisés, ele ficou um tempo, 40 anos lá em Midian. Jetro, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Moisés recebeu os ensinamentos do seu sogro e ele, através desses ensinamentos, ele escreveu, certo, todos os relatos do livro do Gênesis, através de fontes dadas pelo seu sogro Jetro e também inspiração dada pelo Espírito Santo, tá? Tempo de ação. O Gênesis, ou o livro de Bereshit, ou o primeiro livro escrito por Moisés, ele abrange desde a criação do mundo até a morte de José, certo? Vai desde lá da criação, quando Deus ele faz o homem, faz a terra, faz todos os seres, faz todas as coisas, as civilizações, as línguas, dá a lei do patriarcado, a lei da primogenitura, até a morte de José lá no Egito. Isso aí é aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo, tá? E existe algumas teorias que falam, tá, que não foi esse tempo todo, de 9.000 a 6.000. Existe uma teoria que diz que foi de 4.004 antes de Cristo até 1805 antes de Cristo. É a teoria da Terra jovem e a teoria da Terra velha. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso aí pode até ser um estudo que eu possa dar para vocês um pouco mais à frente, porque é um estudo muito interessante, porém é um estudo muito longo. Fala-se que cientistas creem que a Terra tem 9.000 anos, cientistas creem que a Terra tem 4.004 anos ou 4.000 anos, e se a Terra tiver 9.000 anos, do período de 9.000 até o homem não tem esse tempo todo. Então assim, fica uma coisa, seria um estudo muito interessante para dar, porém é um estudo que eu ia perder muito tempo, ia levar muito tempo para poder passar para vocês, e o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso. Essa teoria da Terra Velha entra a teoria dos dinossauros, como surgiu os dinossauros. A teoria da Terra Jovem não entra os dinossauros, entra os dinossauros, porém entra o princípio bíblico que fala que um ano não é um dia, e um dia não é um ano para Deus, ou 1.000 anos não é um dia, e nem um dia não é 1.000 anos para Deus. Então tem-se algumas teorias que podem ser estudadas, porém o estudo vai ficar muito grande. Então eu vou me atentar nessas informações que eu estou passando para vocês, e se vocês quiserem, só vocês depois me passarem, me pedirem, que eu entro e a gente bate um papo sobre essas aulas, onde eu posso até dar como se fosse uma aula extra para vocês. Versículo-chave desse livro do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. É um versículo muito conhecido no hebraico. Bereshit bara Elohim. É muito conhecido esse versículo. Tema
os primórdios ou os princípios, tá? Princípios dos céus, da terra, do homem, do pecado e do evangelho. Tá lá em Gênesis 3:15, dos povos, Gênesis 9, de 1 a 7, da língua, Gênesis 11, 5 a 9, das nações, Gênesis 10, e de Israel, Gênesis 12, de 1 a 3. Eu estou dando só uma pincelada, gente, porque eu vou falar isso capítulo por capítulo. Divisão do livro. Letra A, os primórdios, vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Os patriarcas, do capítulo 12 ao capítulo 35. As primícias, do capítulo 36 ao capítulo 50. Eu falei as primícias, mas na verdade não é as primícias, são as providências. Que providências são essas? São as providências que Deus teve lá com o povo de Israel, através da vida de José, através da vida de Jacó, que mais para frente se tornou Israel, certo? Os patriarcas, fala aqui da vida de Abraão, a vida de Isaac e da vida de Jacó, certo? Fala-se também da sua intimidade, fala um pouco de como eles eram. Nós vamos estudar um pouco de como Abraão era. Abraão era uma pessoa como eu, como você, que tinha as mesmas paixões, que tinha os mesmos erros, porém ele era uma pessoa fiel e temente a Deus, certo? Os primórdios, como começou tudo, como foi o surgimento do pecado, como foi o surgimento das línguas, como foi o surgimento de todas as coisas. E nós vamos também, nesse capítulo, aliás, nesse livro, nós vimos também um pouco da genealogia, que começa com lá uma pessoa, nós vamos também falar um pouco mais sobre isso, que é uma pessoa que é Abraão, ou Abrão. Deus escolhe uma pessoa para formar um povo. Essa pessoa, ele era como eu, como você, e nós vamos ver que ele se torna amigo de Deus, ele se torna uma pessoa importante para 3 religiões, vou usar esse termo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, aliás, 4, que é a religião protestante, que é o catolicismo e que é o cristianismo como protestante, né? Então, gente, através de Abraão, todas as famílias são benditas na terra, que através de Abraão veio o Messias. Então nós vamos estudar sobre a genealogia também desse povo, tá? E também nesse livro contém as alianças. Quais são as alianças? Nós aqui nesse livro nós vamos ver 4 alianças, mas na verdade no Pentateuco são 7 alianças. Nós vamos ver aqui 4 alianças, que é a aliança edênica, que está lá no Gênesis capítulo 2, versículo 16, que condiciona a vida do homem na inocência. É uma aliança que Deus fez lá no Éden com Adão. Tem a aliança adâmica, está lá em Gênesis 3,15, que condiciona a vida do homem caído e dá a promessa de um redentor. Quando Adão pecou, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso também. Deus ele faz uma aliança com Adão
e condiciona a vida de Adão, do homem caído, e dá uma promessa de um Redentor, que hoje nós sabemos que é Cristo. A aliança noética, que é a terceira aliança, está lá no Gênesis 9,16. Deus estabelece o princípio da reconciliação e estabelece em Noé um recomeço para que dele, certo, da descendência de Noé, possa ou venha a humanidade possa se proliferar, possa se expandir novamente. A aliança abraâmica está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2. Ali Deus inaugura a nação de Israel e confirma a promessa adâmica da redenção. Nós vamos ver que aqui no capítulo 12 de Gênesis, versículo 2, Deus confirma a aliança abraâmica. Aliás, Deus chama Abraão e dá a aliança abraâmica, mas Deus confirma lá no 23, através de Isaac, que Deus manda Abraão ir lá e sacrificar Isaac, para que Isaac venha, para que Deus possa ver se Abraão ele ama mais a sua família do que ele. E ali ele confirma a aliança abraâmica. E isso nós vamos ver com detalhes. Nós vamos ver que nós vamos fazer uma comparação de Abraão, certo? E Isaac como Cristo, Isaac sendo Cristo, Abraão dando seu filho para morrer no Calvário. Porque se nós formos estudar lá o Monte Moriá, ele termina, é uma cadeia rochosa que termina no Calvário. E onde Cristo foi crucificado? Lá no Calvário. Então, irmãos, esse estudo que nós vamos fazer é um estudo gradativamente do Gênesis, vai começar no estudo panorâmico, já começou no estudo panorâmico e vai terminar lá no capítulo 50 do Gênesis. Então eu peço que vocês acompanhem, que vocês divulguem, que vocês marquem outras pessoas para que possam receber esses slides, essas aulas, porque vocês não vão se arrepender. Então essas 4 alianças que nós vimos agora, eu vou falar separadamente, capítulo por capítulo, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 9, no capítulo 12. Eu espero que vocês venham a gostar dessa aula. Eu paro por aqui para que o vídeo não venha se estender muito. Eu pretendo gravar vídeos de no máximo meia hora, para que a nossa aula seja uma aula bem proveitosa, para que vocês possam aprender bastante. E se vocês quiserem perguntar, pode me chamar, mandar perguntas, que eu estarei apto para responder. E se eu não estiver apto para responder, eu vou pesquisar e vou responder para vocês. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, deixe seu like se você gostou, divulgue o canal mais uma vez e até a próxima aula.